Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu tava aqui tentando arrumar certinho, acho que deu certo. É, Gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu vim gravar a última parte do Vencendo a Ansiedade, né? De acordo com a palavra de Deus. E a nossa parte agora é a parte 5, que fala sobre liberdade. E nesses dias, né, eu esperei, né, esses dias, porque é, nós somos o nosso próprio testemunho, né? Eu não posso vir aqui falar com vocês sobre algo que eu não passei ou que eu não vivi, né? Uma experiência que talvez eu não tenha vivido. E infelizmente, né, a ansiedade, ela me fez passar por essa experiência. E eu creio que eu vou contar depois o meu testemunho para vocês e vocês vão entender melhor um pouquinho do porquê que talvez eu passe por essas fases de ansiedade, né? Mas eu creio que voltar ao eixo, voltar ao equilíbrio em Deus é sempre melhor, né? Gente, eu acho que eu não sei se eu tô olhando certo para a câmera, mas eu creio que sim. Mas é isso, tá? O meu propósito aqui é gravar o vídeo, é fazer certinho e tentar passar para vocês aquilo que eu tenho vivido como experiência. E se você acha que uma pessoa talvez vai precisar desse vídeo, que você possa compartilhar, se inscreva no nosso canal, né, para que você possa receber mais e que eu possa também gravar mais vídeos assim, né? Mas o meu propósito sempre talvez seja mais ajudar também, porque eu demorei anos, né, para vir para a internet de definitivo, com certeza daquilo que realmente eu queria fazer, por medo mesmo de exposição, né, na internet, porque quando a gente vem pra internet a gente é muito julgado e tudo mais. Mas aqui eu vim falar da minha experiência, da minha vida, né, e da minha vida com Deus, principalmente, para vencer todos esses obstáculos, né, da vida humana, da vida carnal, né, que nós temos aqui nessa terra, que infelizmente nós temos que passar. A Bíblia diz que nós teríamos aflições, como eu sempre repito em todos os vídeos, mas a Bíblia também diz, né, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, então se ele conseguiu passar por esse mundo, ele nos dá uma palavra. Ixi, gente. De que nós podemos também vencer esse mundo, tá? Espero que o áudio fique bom. Espero que não esteja acabando a bateria, né? Mas tá bom. Vamos lá. Eu queria primeiro ler para vocês em Gálatas 5:1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes, e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, que foi até o último, né? A gente falou sobre jejum e tudo mais. Mas quando nós estamos passando por alguma dor, depressão, ansiedade, qualquer dor, na verdade, né, que nos aflige, é como se fosse uma escravidão. É como se a gente tivesse preso naquilo, né? E como eu falei pra vocês, nós estamos talvez passando por uma fase de ansiedade, uma fase de depressão, mas nós não somos, isso não pertence a nós. Então, quando nós trazemos à luz, né, ao Senhor essa dor que nós sabemos que não pertence a nós, e nós entendemos a nossa identidade, de quem nós somos filhos, por que nós somos projetados para esse mundo, por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, e também quando nós começamos a dar frutos, né, com o nosso caminhar, ele é um exemplo, né? Então, se eu caminho somente reclamando da ansiedade, da depressão, da dor, né? Quais frutos nós estamos gerando? E na parte 4 nós falamos sobre jejum, como nós conseguimos vencer também tudo isso com o jejum. E nós chegamos por último na liberdade. E a liberdade, é como eu falei, né?
escolhas, eu consegui escolher. E quando nós estamos vivendo dentro da dor, nós não temos muitas escolhas. Nós vivemos a dor. E a dor nos torna escravos. A gente fica preso, né? Naquele sentimento, ficamos presos naqueles momentos. E nesses dias eu tenho dormido extremamente bem, sabe? E eu estou sendo muito grata ao Senhor por isso, porque a ansiedade, ela faz com que a gente não durma. E a gente não dormindo, isso causa um estresse, isso desregula todo o nosso corpo, né? Então nós não fomos feitos para não dormir. Ou seja, a gente não foi feito para ter ansiedade. Como eu já falei para vocês, nós estamos, é uma fase, mas nós não somos ansiosos. Isso não pertence ao nosso DNA criado por Deus. Isso não pertence àquilo que Deus nos projetou para ser. E hoje todas as palavras levaram a isso, sabe? E eu falei, então, hoje é o dia de gravar sobre a liberdade. Eu já tinha feito, né? Quando eu estava falando com vocês sobre jejum, eu já estava... já tinha escrito embaixo liberdade. Então, quando eu fiz o vídeo do jejum, eu já sabia que eu ia falar sobre liberdade. Só que eu falei assim, eu preciso testemunhar isso. Eu preciso testemunhar que eu estou livre, que eu estou liberta e que isso passou, né? E talvez venham os outros, né? Mas em nome de Jesus não. Mas venham outras ocasiões que façam com que a gente entre novamente no estado de ansiedade. Mas a gente tem que lutar contra para sair. Amém? E então, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui? Que tudo se propôs para trazer esse vídeo hoje sobre liberdade. Quando nós estamos curados da ansiedade, quando nós somos curados, quando nós passamos dessa fase, desse momento dos nossos sentimentos, talvez, nós começamos a ser gratos. A primeira sinal de que talvez você esteja passando pela ansiedade é a gratidão. Porque você olha para trás ou você olha para o futuro e você vê que Deus está tanto no passado quanto no futuro. E que o presente pertence a Ele também. E que o passado e o futuro pertenceu a Ele também. Então você acaba que deixa, né, todos os seus questionamentos, todos os seus pensamentos, todas as suas aflições nas mãos do Senhor. Você tem segurança de que no Senhor todas essas coisas vão passar. E eu estava lendo até o meu devocional e ele fala assim, em Salmo 23:6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Então, quando a gente experimenta a liberdade do Senhor, nós entendemos que a nossa vida, que todos os dias pertence a Ele, toda a bondade, toda a misericórdia pertence a Ele, e nós acabamos descansando no Senhor. E descansar no Senhor nos traz uma liberdade que muitas vezes a ansiedade nos tira. Vou te falar alguns exemplos que são meus, que eu creio que talvez vocês passaram também, né? Quando eu estou numa fase ansiosa, quando eu deixo de crer muitas vezes no Senhor, o que acontece? Eu não consigo deixar muitas coisas nas mãos do Senhor, eu quero ter o controle, né? Então a ansiedade é isso, a gente quer ter o controle de algo que nós não temos controle. E acaba gerando uma ansiedade em nós, porque nós não temos o controle, nós não temos o poder, nós não conseguimos controlar aquela situação, não conseguimos controlar o futuro, não conseguimos saber o que vai acontecer. Então, isso está nas mãos do Senhor e não nas nossas mãos. E quando a gente entende isso, a gente consegue entender isso, o nosso espírito se liga ao Senhor e nós conseguimos nos entender nisso, gera em nós uma liberdade. E a liberdade no Senhor, ela faz com que a gente viva a vida de verdade, viva a vida em abundância, como diz a palavra. Mas a ansiedade, ela traz em nós uma prisão. Quais são as prisões, né, que trazem em nós?
Primeira coisa, a falta de sono, você não consegue dormir. Ou seja, no outro dia você acorda estressada, você não consegue ver paz em certas situações, você explode muito rápido, você não consegue ter discernimento da situação e você só pensa naquilo que você não conseguiu fazer, que foi o quê? Dormir, descansar a tua mente. Os teus pensamentos, eles sobressaem tudo, porque assim, é na hora de dormir que parece que os pensamentos vêm, né? Só que quando eu sei que eu tenho autoridade no Senhor, quando eu sei que eu tô sentindo uma dor que não pertence a mim, que não pertence ao meu caráter, que não pertence o meu propósito de vida, a minha identidade, eu trago à luz, né? Essa dor pro Senhor. E eu também começo a exercer a minha autoridade, porque lá na liberdade, quando a gente falou, a gente pisa na cabeça de serpente. A gente é para dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo. Então, se eu vou dominar sobre tudo, eu posso dominar a minha mente. Muitas vezes eu mandei minha mente calar a boca. Sim, fiz uma briga interna com a minha mente. Eu falei, você não tem poder sobre mim. Esses pensamentos, eu não tenho controle sobre eles, eu não tenho controle sobre essas angústias, eu não tenho controle sobre tudo isso. Então, para que eu vou pensar nisso agora? E eu comecei a exercer isso. Eu comecei a exercer a minha autoridade sobre a minha mente. E eu acabei adormecendo, você acredita? Durante essa briga, essa guerra, né? Que é uma briga espiritual, é uma guerra espiritual, eu adormeci, né? Ou seja, eu descansei. Ou seja, eu consegui vencer essa batalha na minha mente. E, consequentemente, a gente começa a ter outra visão quando a gente sai fora dessa fase da ansiedade. A gente começa a ter gratidão pela nossa vida, a gente começa a ter gratidão por aquilo que nós estamos passando. Às vezes é uma dor, mas é uma gratidão, porque a gente fala assim, eu estou vivo, eu estou podendo passar por isso. E quando a gente está na fase da ansiedade, a gente não consegue ter esse discernimento, a gente não consegue ter essa clareza, né, nas coisas. Então hoje, reflita em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Então, tipo assim, Cristo não morreu da cruz para que nós possamos ter liberdade. Lá em Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas naquele me fortalece. Então eu posso vencer a ansiedade. Eu posso ter uma noite de sono, sim, né, boa. Eu posso viver livre disso. E quando nós nos libertamos da ansiedade, tantas outras coisas se libertam dentro da nossa mente, né? A escravidão, ela não se torna mais parte de nós. E é isso que eu quero trazer. A gratidão nos liberta do peso do passado e nos ensina a celebrar o processo e não apenas o resultado. Então, muitas vezes, você está vivendo tanto no futuro que você esquece de viver o processo que Deus tem te chamado para viver agora. Você fica pensando tanto no futuro que você esquece do processo que está vivendo agora. E sabe o que vai te fazer vencer lá no futuro que você tem medo? O processo que você precisa vencer hoje. E celebrar o processo e não apenas o resultado. Muitas vezes nós queremos resultado. Eu estou no processo de emagrecimento. E a gente precisa viver o processo de emagrecimento. Que é o que? Eu levantar todos os dias, eu fazer escolhas diferentes. E com a ansiedade é a mesma coisa. Eu levantar todos os dias e eu fazer escolhas diferentes. Eu escolho ficar na dor. Sim, é uma escolha. Eu não consigo. Consegue controlar, sim. Você consegue, sim, se controlar. Que é o que? Você apenas levantar e falar, eu não aceito ficar na cama o dia inteiro. Eu estou fazendo um processo todos os dias que eu não tinha muito costume de arrumar minha cama todos os dias. Ai, que coisa feia, não sei o que. Gente, porque quem vive na ansiedade, muitas vezes, o inimigo, ele quer trazer a escuridão para dentro da nossa vida. Ele quer trazer sujeira, ele quer trazer bagunça, né? E a ansiedade, ela traz muito disso muitas vezes, né? Uma bagunça na nossa mente que reflete no nosso exterior, que é o que eu falei dos frutos, né? Então, para eu trazer os frutos bons para fora, que é ter domínio próprio, que é ter alegria, que é ter paz,
eu preciso me posicionar como filha de Deus, sabendo que eu tenho autoridade sobre essas coisas, que essas coisas não me dominam. Ou seja, eu preciso levantar da onde eu estou, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso não aceitar o que eu estou passando. Eu não consigo. Ora a Deus, jejua, como eu falei, jejum é uma arma poderosíssima para você vencer a sua carne, porque você vai começar a alimentar o teu espírito e não tua carne. A tua oração, você se levantar em oração, nem que seja para chorar. Uma vez à noite, vou contar uma parte para vocês. Um dia à noite eu tava com tanta ansiedade, que eu tava tão assim, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia nada, eu levantei e eu não conseguia nem levantar da cama. Mas eu falei, eu preciso levantar, nem que for pra chorar. Porque eu tava numa angústia, num desespero tão grande. Você passa por isso? Sim, eu passo por isso, eu passo por essas situações. E aí, o que aconteceu, gente? Eu levantei, fui lá pra sala pra não acordar meu esposo, que a gente tava dormindo. Fui pra sala e eu comecei a chorar. Eu simplesmente só chorava, porque era a angústia que eu sentia dentro do meu peito. Parecia que um elefante estava acima do meu peito. Então eu comecei a chorar, entregar ao Senhor. Falei, Senhor, eu entrego, Senhor, eu entrego. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Gente, tem tanta gente que conhece tanta palavra de Deus, que você olha e fala assim, cara, essa pessoa, ela sabe o histórico da Bíblia, ela sabe os porquês da Bíblia, muitas coisas que até eu talvez não conheço, eu desconheço. E ela não utiliza disso, não utiliza da palavra para se libertar das prisões, da escravidão. E Deus quer uma única coisa de nós para nos curar, para nos tirar das trevas: a humildade, a clareza. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, porque muitas vezes nós seguramos a nossa dor. Mas eu preciso assim, todos os dias eu vou chorar todos os dias. Sim, você chora durante a noite para a alegria vir pela manhã. E nesse dia, eu acho que era meia-noite, 1h da manhã, nem lembro. Eu chorei tanto ao Senhor, eu entreguei tanto a Ele. E aí, Ele pegou e me consolou. Eu falei, meu Deus, coloca nos teus braços, Pai. Coloca nos teus braços, Pai, porque eu não consigo, Senhor, eu não consigo passar por isso, eu não tô conseguindo passar por isso, eu não consigo viver assim, eu não consigo, Pai, me ajuda. E uma hora Deus me ajudou. Eu chorei tanto que eu me senti consolada pelo Senhor. Deus veio sobre essa dor tão grande. E eu chorei. E eu lembro que eu voltei, depois eu voltei de novo pra sala, eu chorei. Acho que já era umas 2h da manhã. E aí eu deitei e eu falei, agora eu descanso a minha alma no Senhor, Pai, porque eu já tirei tudo aquilo que eu não precisava mais segurar. E eu dormi, o melhor sono da vida. E é igual a palavra, e essa palavra me veio à mente, essa palavra do Senhor veio à minha mente. Tipo assim, essa palavra veio à minha mente, assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a minha alegria foi ter descansado no Senhor, ter conseguido. Então, chorar ao Senhor, se derramar a Ele, nos traz essa liberdade de que nós não precisamos segurar tudo, nós não precisamos dar conta de tudo. E entregar o fardo ao Senhor é isso. Muitas vezes nós queremos ser fortes para todo mundo, nós queremos, e inclusive para Deus nós queremos ser fortes. E a nossa liberdade, ela fica presa em nós mesmos, né? Então hoje, para a gente encerrar essa palavra, né, esse conjunto de partes sobre vencer a ansiedade, eu te convido a testar a liberdade no Senhor, que é entregar para Ele todas as suas dores, que é chorar, se derramar, falar, eu não conheço esse Deus, eu não sei, talvez você está chegando aqui nesse vídeo de paraquedas, mas eu te convido hoje a chorar tudo que você tem para chorar para Deus. Fecha a porta do teu quarto, coloca um louvor. Aí você fala, eu não consigo ficar no quarto porque senão eu vou querer ficar deitada, eu vou querer ficar no celular, eu vou querer me distrair da minha mente, daquilo que eu estou pensando. Só que se você distrair tua mente daquilo que você está pensando no celular, com vídeos curtos, com um monte de coisas, na hora de dormir, que sua mente precisa que você descanse, ela não vai descansar. Ela vai continuar, né, querendo que você enfrente a sua dor. Muitas vezes nós queremos fugir dela e Deus quer que a gente enfrente, pra gente experimentar da liberdade do Senhor. Sabe por quê? O que acontece? A ansiedade, ela nos prende,
porque a gente já tá estressado porque não dormiu, a gente tá estressado com o futuro e a gente não quer viver o presente. E olha, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi quando a minha mãe faleceu. Se a gente não viveu o hoje, talvez a gente não tenha um futuro, né? E quando eu já gostava de viver o presente, né? Aí quando a minha mãe faleceu, eu não tinha filhos, não tinha nada, né? Era eu só, né? Mas assim, eu comecei a entender que eu precisava viver o presente, viver sonhos de hoje, viver o que eu preciso viver hoje. Inclusive, até eu tava pensando sobre isso ontem, né? Eu quero viver sonhos de hoje, eu quero viver o presente. E lá no futuro, eu não me arrepender de não ter vivido o presente. Então, talvez você hoje tá vivendo tanto o futuro, tá vivendo tanto coisas que talvez nem vá acontecer, que você tá se esquecendo de viver o presente, que é o mais importante. Porque o presente vai determinar o teu futuro. E às vezes você vai chegar lá na frente e vai ficar se remoendo pelo passado. E aí lá na frente, em vez de você ter uma ansiedade, você vai ter uma depressão. Porque você vai querer viver do passado que já passou. E a gente viver em liberdade em Cristo é viver o hoje. É você aproveitar as oportunidades de hoje. É você aproveitar tudo aquilo que Deus tem pra você, tudo aquilo que Deus tem sonhado pra você. É viver até os processos, né, que você precisa viver o hoje, né? Então, eu até preciso passar por uma questão que vocês vão acompanhar. Eu quero filmar tudo, eu quero gravar, eu quero que vocês passem comigo. Por quê? Não é pra mostrar minha vida, não. É pra mostrar o quanto Deus é maior na minha vida, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, como que ela consegue passar por tudo isso? Porque eu tenho um Deus que me sustenta e me traz de volta ao presente, me traz de volta ao equilíbrio, me traz de volta a liberdade em Cristo, né? De poder fazer escolhas hoje boas pra mim, boas pra minha família, boas pro meu espírito. E se não fosse Deus fazer isso, jamais eu teria um direcionamento. Jamais eu teria um posicionamento, né? Então hoje eu te convido a viver essa liberdade de Cristo, que é eu poder me levantar, arrumar a minha cama, levantar, daqui a pouco fazer um almoço para os meus filhos, poder me levantar, colocar uma roupa para bater, é poder me levantar e cuidar da minha casa, cuidar de mim, né? Eu vou malhar mais tarde, vou fazer academia, que foi uma das coisas que eu falei, né? De seguir tudo aquilo que o médico propôs, menos tomar a medicação que eu ainda não quero. Mas eu me propus, e todos os dias eu me propor a fazer todas as partes do vídeo que eu coloquei aqui. A parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5, todos os dias. Exercer a minha vida como filha de Cristo, né? A quem Ele me trouxe para fazer, aquilo que Ele me trouxe para ser, né? Ele não me trouxe aqui para viver na ansiedade, Ele não me trouxe aqui para viver na depressão, Ele não me trouxe aqui para viver triste, Ele me trouxe aqui para viver reclamando, Ele não me trouxe aqui para viver murmurando. Ele me trouxe aqui para que eu aprendesse com tudo isso, vivesse esse processo e que eu pudesse entregar a minha vida a Ele, literalmente, entregar os meus dias, entregar o meu caminho para Ele. Então hoje eu te convido, né, a entregar todos os dias ao Senhor a sua vida e fazer todos esses processos que o Senhor tem colocado aqui para mim, para ensinar vocês, né? E é um processo que eu tenho tentado fazer todos os dias. Eu tenho tentado todos os dias fazer uma coisa diferente, que ela vire rotina, né? Tem um tempo necessário para que a gente torne as coisas como rotina, fazer parte da nossa rotina, né? Então nós temos que fazer todos os dias. Não adianta um dia você querer fazer e no outro dia ter resultado. Não existe isso. Você precisa fazer isso todos os dias da tua vida até que se torne, né, prática do seu dia, até que se torne da sua rotina, que tire outras coisas ruins da sua vida. Então não adianta você vir aqui e falar assim, eu já fiz isso. E quanto tempo você fez isso? Quanto tempo você exerceu isso, todas essas partes? Quanto tempo você fez isso? Ah, eu tento fazer todos os dias. Amém. Então faça todos os dias. E não se
não se procrastine e também não se dê uma desculpa de não fazer. Faça o que precisa ser feito, faça a tua parte, porque eu creio que Deus vai fazer a parte dele e vai retirar todas as dores de você, como ele tem feito comigo todos os dias. Você ainda não... Eu passo, sim, por certas situações, sim, ainda, mas eu tenho lutado todos os dias contra, porque eu sei que isso não pertence a mim, não foi isso que Deus me chamou para ser, tá? Então, é hoje que eu te convido a ter uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade é uma vida de gratidão. E viva o presente, porque o futuro a Deus pertence. Mande na sua mente com autoridade: eu não aceito isso, eu não vou viver isso, eu vou viver o que eu preciso viver agora e resolver aquilo que eu consigo resolver. O que eu não consigo resolver, eu vou deixar nas mãos do Senhor. Não importa as consequências, eu vou deixar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é bom pra mim em todo o tempo. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que toda essa jornada que nós passamos aqui sirva e esteja aqui, vai estar na internet aqui por muito tempo, enquanto o YouTube existir, né? Vai estar aqui essas palavras. Eu creio que essas palavras possam entrar dentro de você e que você viva feliz e que você consiga sair da sua casa e ver felicidade nas coisas, que você consiga ver o lado bom de todas as coisas que Deus pode fazer. A liberdade em Cristo é isso, a gente olhar para fora e ver coisas boas e ver um pinguinho de Deus, né, em todas as coisas. Por mais que a gente não entenda esse mundo, não é pra gente entender esse mundo, é pra gente viver o nosso processo, para que a gente mesmo possa crescer como ser humano, a gente possa crescer como pessoa e a gente possa ter uma liberdade cristã, uma liberdade de verdade em Cristo, de olhar para as coisas com mais leveza, com mais paz, né? E viva os sonhos de hoje. Não deixe de viver os teus sonhos. Muitas vezes você fala assim: eu me calei, eu me calo para suportar tais situações. Entenda que tem coisas que você precisa sonhar e você precisa viver e você precisa realizar. E outra coisa, não dependa do outro para você viver esses sonhos. Dependa de você mesmo e de Deus, né? E eu creio que Deus vai realizar todos os sonhos da sua vida, que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer e que Ele vai te curar e Ele vai trazer uma liberdade em você e você não vai mais se tornar escravo de nada, nem dos seus pensamentos, nem da sua vida, e nem dos outros, e nem de ninguém, nem da opinião alheia. Você vai viver em liberdade em Cristo, e nem muito menos dos teus sentimentos. Sentimentos não podem te prender, não podem te tornar escravos. Amém? Vou fazer uma pequena oração aqui para que a gente termine esse momento, se encerre esse ciclo, né? Que no próximo vídeo eu quero gravar um pouco do testemunho do Lucas, eu quero gravar tudo isso para vocês, eu quero mostrar o quanto a bondade de Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém, Senhor Deus Pai. Obrigada, Pai, por esse momento. Espero, Pai, que as pessoas entendam tudo aquilo que eu tenho falado, Pai, que eu tenho ministrado aqui, Pai, que não é só sobre aos outros, mas é sobre mim mesma, Pai. Sobre aquilo que o Senhor tem trazido à minha vida, o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre mim, sobre a minha mente, Pai. E que, Senhor, como eu tenho aprendido, Pai, a viver o hoje, a viver os processos de hoje para poder ter crescimento, Pai. Que todos que aqui estão me ouvindo também, Senhor Jesus, venham entender, Pai, que o processo é para ser vivido hoje, Pai. É para ser construído hoje, Pai, para que no futuro, Pai, nós não tenhamos arrependimento, Pai. Para que no futuro, Pai, nós não venhamos, Senhor Jesus, viver uma depressão, Pai, mas que no futuro nós venhamos ser gratos por tudo aquilo que nós passamos e que nós aprendemos com isso. E que no hoje nós venhamos ter gratidão, Pai. Gratidão por estarmos vivos, Pai. De podermos ter escolhas, de podermos ter mais uma oportunidade de fazer diferente, Pai. De fazer conforme a Tua palavra. Eu entrego esse dia hoje para aquela pessoa que esteja ouvindo. Eu entrego essa manhã. Eu entrego tudo aquilo, Pai, que talvez não pertença a mim, Pai.
E todos aqui que estão passando por dor, Pai, dor da mente, Pai, que eles venham ser curados. E que eles venham entender que é só no Senhor que nós temos liberdade, que é só no Senhor que nós temos paz, que é só no Senhor que nós temos identidade, que é só o Senhor que tira a nossa dor, é só o Senhor que faz tudo por nós, Pai. Que em nome de Jesus nós venhamos buscar forças no Senhor em todo tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então que você venha viver o hoje, tenha liberdade no hoje, faça diferente, amém. E que eu creio que essa palavra venha ter te ajudado como tem me ajudado. Tchau, até o próximo vídeo.